Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a iniciar uma semana especial da Igreja do Nazareno do Distrito Sul, que tem como tema Enraizados em Cristo. E será uma semana de meditações várias com vários servos do Deus Altíssimo. Relatórios das igrejas, dos departamentos também serão apresentados e no final de cada dia teremos a nível da plataforma Zoom um debate que reflete a vida da igreja e faz abordagens do passado, do presente e do futuro. E as noites serão preenchidas com servos de Deus que passaram por diversas ilhas e que têm acumulado uma vasta experiência ministerial. E nossa oração é que venha a ser um tempo muito profícuo para o Distrito de Cabo Verde e também para a missão da Igreja do Nazareno em Cabo Verde, mas também em muitos outros países da África e do mundo inteiro. Que Deus possa abençoar a sua Igreja e o seu povo. E nós gostaríamos nesta manhã, na nossa primeira meditação, ler o texto bíblico que está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Eu cresci à beira-mar, aqui numa localidade bem próxima chamada Lenferreira, e nos dias de criança eu tive sempre a grande bênção, o privilégio de visitar a praia conhecida como Praia Negra, e acompanhava como menino as lides dos pescadores de Achada Grande atrás quando regressavam da faina marítima com os muitos peixes, para a alegria dos pescadores, para a alegria das mulheres, esposas dos pescadores e também para a meninada. E traziam grandes peixes que eram vendidos à comunidade. E a pesca representava um apoio grande para famílias que não tinham muitos recursos. Nós, meninos, tentávamos também pescar à nossa maneira. E a nossa pesca era feita sob pequenas pedras e com instrumentos muito rudimentares. E na nossa pesca de pé de pedra, como dizíamos, humilde, nós apanhávamos pequenos peixes, peixes de pequeno porte. A Bíblia nos diz que Simão Pedro e seus companheiros saíram para a faina da pesca. Passaram toda a noite tentando conseguir uma boa pescaria. E a palavra do Senhor nos diz que regressaram naquele dia sem terem conseguido um único peixe apenas. E Simão estava lavando as redes e Jesus se aproximou de Simão e Cristo notou que havia algum desalento no grande pescador, conhecedor de muitos mares.
E Deus, na pessoa de Cristo, deu uma ordem de autoridade. Simão, volta para o mar alto. Simão, faze-te ao mar alto. E se a lavagem das redes significava desistência de algo que ele fazia com naturalidade e fazia sempre, algo que representava a sua profissão, a palavra do Senhor nos diz que, sob a autoridade da palavra de Cristo, Simão voltou para as redes e Jesus disse que ele devia voltar para a mesma coisa que ele fazia, que ele devia voltar para a sua família, que ele devia voltar para o seu casamento. E quando pensamos em nós pastores, a ordem do Mestre, num ambiente de aparente desistência, é que voltemos para o mesmo lugar e voltemos para as nossas atividades como ministros do Evangelho. E a ordem foi naquele dia: faze-te ao mar alto. E esta ordem foi uma ordem para Simão com muito significado, mas uma ordem também importante para a igreja hoje e particularmente para os pastores que lideram rebanhos em Cabo Verde. Lança-te ao mar alto. A exortação é: saia do raso, saia da beira, vá mais a fundo, não desista. Enfrenta com coragem os desafios. Meus irmãos e amigos, o mar alto representa o desconhecido. O mar alto tem ondas altas. O mar alto tem maiores riscos de tempestades. E nas águas profundas, qualquer acidente pode ser fatal. Mas mar alto significa sairmos do conforto, sairmos da mesmice, sairmos da mesma forma como nós temos feito as coisas durante muitos anos, fechados, enclausurados e com uma visão muito estreita. Mar alto é um convite para um esforço maior, mas um esforço maior que naturalmente terá uma recompensa que não conseguimos imaginar. E a história bíblica nos diz que a pesca foi maravilhosa e tanta foi a alegria que tiveram de chamar outros pescadores para terem o resultado daquela jornada de pesca. Havia alegria em todos, havia bênção em todos, porque um homem sob a autoridade da palavra de Deus decidiu lançar-se ao mar alto. O convite é que escutemos a palavra de Deus, é que sob a autoridade de Cristo deixemos qualquer desculpa de falta de equipamentos, de falta de recursos, de falta de oportunidades e procuremos neste tempo que Deus em sua graça nos oferece algo que transcende a nossa própria experiência local e algo que tem muito a ver com Deus. E esta é uma semana importante na Igreja do Nazareno em Cabo Verde. O nosso tema é Enraizados em Cristo, para uma nova largada de fé e para a conquista de novos frutos para o reino de Deus. É triste passarmos toda a vida sem realizar o propósito de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério. A história nos diz que aqueles que têm conseguido fazer muito para o reino de Deus foram aqueles que não viram dificuldades e que não ficaram no raso e que não ficaram bem perto da pedra, bem perto da praia, mas aqueles que ousaram na conquista dos mares. Nós temos a história de João José Dias. Ele lançou-se ao mar alto e temos em Cabo Verde
aquilo que ele conseguiu fazer com a ajuda de Deus. Uma grande história que dignifica a vida da nossa nação e também que mudou a sorte da nossa terra. Em África nós temos um nazareno chamado Semezamba, que chegou há muitos anos à África Austral, com a mensagem do Evangelho. E o que nós temos hoje em África Austral, a mudança em várias vidas, em vários países, impacto nos indivíduos, impacto nas nações, todas essas coisas devemos a um homem de Deus que se lançou ao mar alto. Meus irmãos e meus amigos, há uma grande fome espiritual. O povo sedento espera a mensagem do Evangelho, espera um novo sentido à sua existência. E o nosso apelo é que durante esta semana, com a experiência de Cristo, enraizados em Cristo, possamos ousar coisas bem grandes e coisas maiores e melhores para Deus e também para a nossa geração. Que Deus possa abençoar os pastores, as famílias pastorais, Deus possa abençoar os leigos da Igreja do Nazareno e que, sob a autoridade do Senhor, possamos lançar-nos ao mar alto para dias bem diferentes da história do nosso povo. Que Deus, em sua graça, possa abençoar a cada um de nós e seja uma semana de bênçãos para todo o povo. Amém. O desafio da palavra de Deus que fica firme e presente diante de nós é o seguinte desafio: lança-te ao mar alto. Lança-te ao mar alto.